Deus é bom, Deus é maravilhoso e olha, o diabo é que não presta. E você tem buscado a Deus? Olha, aqui no meu canal, muitas pessoas têm se unido a mim para buscar a Deus, para buscarmos juntos, para recebermos a revelação, para orarmos a Deus. E é o que nós fazemos aqui no canal do Sadam do Bem. Por isso eu convido e desafio você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever agora. Você tem coragem de se inscrever, de fazer parte desse grupo que cresce de pessoas que buscam a Deus? Vamos buscar a Deus, independente da sua religião, nós temos que ter um momento com Deus, orar, ouvir a palavra dele, né? E isso ajuda demais. E aí embaixo nós temos o botão de inscrever-se, é gratuito, né? Você não paga nada, só apertar nesse botão aí embaixo, é inscrever-se, aperte o sino, aperte em todas, você, né, já está inscrito aí no canal e todo santo dia eu disponibilizo aqui 3 revelações, 3 orações para que as pessoas possam, junto comigo, entrar nessa frequência positiva de falar com Deus, porque quando a gente fala com Deus, não estamos jogando conversa fora. Quantas vezes você jogou conversa fora, né? Conversa fiado, fofocando, enfim, falando o que não deveria, quando na verdade você precisava era falar com Deus. Então vamos nos policiar mais nisso, para não ficar numa perda de tempo aqui na face da terra. Porque quando nós não fazemos o que precisa ser feito, nós acabamos fazendo outras coisas. E se torna uma perda de tempo. Fazemos o que não é preciso e não tem resultado. Quando na verdade temos que fazer o que precisa ser feito. E olha, já já eu vou te entregar uma revelação da palavra de Deus e nós vamos orar, tá bom? Mas vamos fazer um teste, se você consegue compartilhar essa oração. Aí embaixo no botão compartilhar, aperte nele aí e aí você vai ver aparecendo várias opções, clique na opção WhatsApp e no WhatsApp seleciona 5 números. Você vai mandar agora para 5 pessoas esta oração para ajudar essas pessoas. E a palavra reveladora que Deus manda lhe entregar aqui nesse momento, está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 5, dizendo assim: E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. O que tinha acontecido aqui? O Simão era um pescador. Ele tinha lá o seu barco de pesca. E ele tinha pescado a noite toda, não pegou nada. Estava numa miséria, numa situação muito difícil. E aí Jesus estava ali na beira da praia. Aqueles pescadores tinham voltado da noite de pesca, estavam lavando as redes para guardar, para voltar para casa. E Jesus vem com a multidão de pessoas na beira da praia. A multidão querendo ouvir Jesus. E Jesus sem poder pregar, porque estava um algazarra, todo mundo querendo chegar perto, estava desorganizada a coisa, né? E aí Jesus, sabiamente, ele viu os barcos parados na beira da praia e ele teve uma ideia. Vou usar um desses barcos como palanque, né? Como um palco, como um altar. E aí ele subiu no barco, que era o de Simão, e falou assim, afasta para dentro da água. E de cima do barco Jesus conseguiu falar com toda a multidão que ficou na praia. E ali ele pregou. E quando ele acaba a pregação, o Simão, que era o dono do barco, que era o pescador que não tinha pegado nada, Jesus dá uma palavra para ele muito simples. Você vê que não foi uma palavra extraordinária, foi uma palavra simples. E a palavra de Deus, ela é simples. A revelação que Deus nos dá, ela é simples. E se nós acreditarmos na simples revelação, o extraordinário acontecerá na vida da gente, sabe? E ele falou simples para o Simão, olha, volta lá para pescar. E o Simão recebe aquela palavra e aceita. Ele diz assim, olha, trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas eu vou voltar lá porque o senhor está falando, está mandando. Ele seguiu o que Jesus mandou, uma ordem simples de voltar a pescar. E quando ele voltou a pescar, lançou a rede, com certeza deu em cima de algum cardume, né, de peixe. Porque, olha, a rede ficou tão cheia de peixes que não couberam os peixes
no barco dele. Ele teve que mandar trazer outro barco e eles encheram 2 barcos, de modo que os barcos quase afundaram de tanto peixe que tinha. Aquela pesca foi maravilhosa. E por que aquela maravilha aconteceu? Por quê? Porque o Pedro, o Simão Pedro, ouviu Jesus e aceitou. E quantas vezes você até ouve, mas não aceita? Por que não aceita? Porque a atitude não é do que aceita. Porque o que aceita, ele age. O Pedro aceitou e ele agiu, ele foi lá pescar. Porque não adiantava também ele falar assim, eu creio no que o senhor está falando. E se ele não fosse pescar, quer dizer, não teria atitude, então ele não aceitou coisa nenhuma. E a maioria das pessoas ficam nessa de, depois eu faço a vontade de Deus. Nós temos que seguir a vontade de Deus. E que, nesse momento, você vem orar comigo, pedindo para Deus, Deus, me dê força e sabedoria para seguir a tua vontade. E assim sendo, o Senhor vai fazer maravilhas na minha vida, porque Ele fará mesmo. Vamos pedir para Deus essa força? Oremos agora em nome de Jesus. Deus grande e poderoso, quantas pessoas, Pai, não fazem a tua vontade e ficam querendo o resultado positivo. E nós tivemos aqui nessa revelação o exemplo do Simão Pedro. Ele resolveu fazer a tua vontade. Olha que com certeza ele estava cansado, porque já tinha pescado a noite toda e não tinha pegado nada. Mas ele voltou para pescar. Ele falou, vou fazer o que o senhor está mandando. E ele obedeceu aquela simples ordem. E o resultado foi milagroso, foi maravilhoso. Pai, essa pessoa está dizendo, me dê força. Pede para Deus força agora, irmão. Pede para Deus força aí, meu senhor, minha senhora. Deus fortaleça essa pessoa. De modo que, quando a tua palavra nos for revelada, entregue, nós venhamos aceitá-la e praticá-la. E assim nós veremos as maravilhas do Senhor. Como Pedro viu. É o que nós queremos. As maravilhas do Senhor. Queremos a pesca maravilhosa na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem é que não quer, uma pesca maravilhosa? O Pedro realizou aquela pesca maravilhosa e tudo proveniente dele, ter aceitado aquela palavra simples que Jesus revelou a ele. Jesus falou para ele, mostrou para ele, volta lá para pescar. Ele voltou, deu num cardume a rede e a pesca foi maravilhosa. Vamos fazer a nossa declaração de fé, declarando que teremos a pesca maravilhosa na nossa vida também. Escreva aí no chat, aí, nos comentários aí, tem um lugar de escrever no YouTube. Você vai escrever assim, pesca maravilhosa para minha vida. Você vai pescar tudo de bom para você. Então escreva aí, pesca maravilhosa para minha vida. Pronto. Você vai realizar assim a pesca maravilhosa. Vai pescar o melhor emprego, vai pescar o marido bom, a esposa boa, vai pescar o filho, para o bom caminho. Enfim, você vai conseguir trazer, as coisas boas para a tua vida, eu não tenho dúvida disso. Deixa um like aí embaixo aí tem um like, você aperta nesse like, jogando para cima assim, declarando que assim vai ser a tua vida, vai ser ótima, vai ser maravilhosa. Agora, por favor, mande essa oração para as pessoas que você quer o bem. Você quer o bem para a sua família? Compartilhe essa oração no grupo da família. Você quer o bem para os irmãos lá da sua igreja? Compartilhe com os irmãos, nos grupos que você participa. Compartilhe nas suas redes sociais, as pessoas que te seguem nas suas redes sociais. Você quer o bem para essas pessoas ou quer o mal? Se você quer o bem, compartilha para elas esta oração, o canal do Sadando Bem, e essas pessoas com certeza vão participar dessa coisa boa. Porque, olha, quem falar que a oração é ruim está mentindo.